Sofia rasgou o envelope rosa com as mãos trêmulas, como se ele queimasse. Mais um desses horrores, resmungou, atirando os pedaços na lixeira da cozinha. Ela nunca imaginou que, ao ignorar aqueles envelopes, estivesse alimentando exatamente o que mais temia no mundo, o amor entre mulheres, que para ela era um pecado contra Deus e a família. Em Lisboa, naquele outono de 2023, Sofia vivia uma vida meticulosamente organizada. Aos 52 anos, viúva há 10, gerenciava uma pequena fundação familiar dedicada a valores tradicionais, financiada por doações anônimas que ela própria aprovava. A fundação apoiava programas de juventude para famílias cristãs, como dizia nos panfletos. Mas os envelopes rosas chegavam toda semana, enviados por uma organização que ela rejeitava sem ler, assumindo que eram propaganda de ideologias modernas. Ana, sua filha única, observava tudo em silêncio. Aos 25 anos, Ana trabalhava como assistente em uma editora no Chiado, mas sua vida verdadeira acontecia nas sombras. Ela estava apaixonada por Beatriz há 2 anos. Beatriz, 26 anos, era uma ativista que coordenava eventos discretos para jovens LGBT em Portugal. As duas se conheceram em um café no Bairro Alto durante uma noite em que Ana, cansada de esconder sua orientação, decidiu arriscar. Beatriz era o oposto de Ana, aberta, corajosa, com cabelos loiros curtos e um riso que iluminava qualquer sala. Elas se amavam em apartamentos alugados, em passeios pelo Tejo ao amanhecer, trocando cartas em envelopes rosa, um código secreto que Beatriz escolhera para simbolizar orgulho sem medo. Ana guardava as cartas de Beatriz em uma caixa sob a cama, mas uma vez por semana enviava uma de volta, usando o mesmo formato. Sofia descobriu o primeiro envelope rosa na correspondência da fundação. Esses grupos progressistas não param, disse ao secretário, um homem idoso chamado Manuel, que trabalhava com ela há décadas. Manuel assentiu, sabendo que Sofia era devota, frequentava a missa na sede de Lisboa todo domingo e educara a Ana com rigidez católica. Não financie nada que cheire a isso, Sofia. Deus não aprova. Sofia concordou, mas o que ela não sabia era que sua fundação, através de uma parceria com uma ONG maior, direcionava parte das doações para apoio psicológico a jovens em crise familiar. Essa ONG, discretamente, usava os recursos para grupos de apoio a jovens LGBT, inclusive aqueles que sofriam rejeição parental. Os envelopes rosa eram os recibos de agradecimento enviados por essa ONG, que Sofia jogava fora sem abrir, odiando a cor que associava à agenda gay. Ana, enquanto isso, lutava com sua própria culpa. Ela via a mãe como um pilar inabalável, mas o amor por Beatriz a consumia. Como posso contar a ela? Perguntava Beatriz em uma noite chuvosa, no apartamento pequeno que alugavam em Alfama. Beatriz beijou a mão de Ana. Você não precisa carregar isso sozinha. Mas se ela descobrir, o preço será alto. Ana sabia. Sofia já havia ameaçado cortar a mesada se Ana se desviasse do caminho certo. A pressão familiar era sufocante. Tios, primos, todos esperavam que Ana se casasse com um homem de bem, como o vizinho Pedro, que a cortejava há meses. Pedro era o filho de um amigo da igreja, um homem gentil mas sem faísca. Ana fingia interesse para manter a paz. A tensão aumentou quando Sofia recebeu um relatório da Fundação. Estamos ajudando milhares de jovens a manterem valores cristãos, dizia o documento. Mas, no fundo, uma nota mencionava parcerias com instituições inclusivas. Sofia ignorou, focando em seu luto eterno pelo marido, que morrera em um acidente de carro. Ela nunca superara a perda e via em Ana a continuação de sua linhagem pura. Mas Ana, em segredo, usava parte da mesada que recebia da mãe para doar à mesma ONG. É para amigos que precisam, justificava para si mesma. Beatriz a encorajava, você está fazendo certo, amor. Sua mãe não precisa saber. Um dia, Sofia encontrou uma carta rosa na mesa de Ana. O que é isso? Perguntou, voz fria. Ana empalideceu. É de uma amiga, mãe. Nada importante. Sofia bufou. Rosa? Essa cor é para degenerados. Jogue fora. Ana obedeceu, mas guardou o conteúdo no coração.
A carta de Beatriz dizia: encontro-me no parque esta noite. Eu te amo. Ana foi, e as duas se abraçaram sob as árvores, ignorando o mundo. Mas o destino conspirava. Manuel, o secretário, viu Ana saindo com Beatriz uma vez e começou a suspeitar. Ele era leal a Sofia, mas carregava seu próprio segredo, um sobrinho gay que a Fundação ajudara indiretamente. A primeira rachadura veio quando Sofia decidiu visitar a ONG parceira para inspecionar os projetos. Ela odiava a ideia, mas o conselho insistia. Lá, viu cartazes discretos sobre diversidade, mas não conectou os pontos. Isso é para famílias em dificuldade, explicou a coordenadora. Sofia assentiu, aliviada. Voltou para casa, enviando mais doações. Os envelopes rosa continuavam chegando, e ela continuava rasgando. Ana, sabendo da visita, sentiu o pânico crescer. Beatriz, ela está perto demais. Beatriz apertou sua mão. Então lute. Ou fuja comigo. A semana seguinte trouxe o primeiro confronto. Sofia encontrou uma foto no celular de Ana, ela e Beatriz se beijando. Quem é essa? Gritou Sofia. Ana chorou. É Beatriz, mãe. Eu a amo. Sofia recuou como se atingida. Você? Minha filha? Isso é pecado. Saia da minha casa. Ana saiu, indo para Beatriz. Mas Sofia, em fúria, cortou a mesada. Ana, sem renda, dependeu de Beatriz. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda julgava em círculos conservadores. Amigos da igreja viraram as costas. Sofia isolou-se, rezando por cura. Mas o segredo da fundação persistia. Sofia não sabia que, ao doar, estava financiando o grupo que Beatriz coordenava, o mesmo que acolhia jovens como Ana. Ana chegou ao apartamento de Beatriz em prantos. Ela me expulsou. Disse que eu sou um erro. Beatriz a abraçou forte, os olhos cheios de determinação. Você não é erro nenhum. Vamos reconstruir juntas. As duas passaram a noite planejando. Ana procuraria um emprego fixo, Beatriz intensificaria o ativismo. Mas a pressão social era real. Em Lisboa, onde o casamento igualitário era legal desde 2010, o preconceito familiar ainda destruía laços. Ana ligou para o pai de Beatriz, que era mais aberto, mas ele avisou: cuidado com Sofia. Ela tem influência na igreja. Sofia, sozinha em casa, alternava entre raiva e dor. Lembrava-se da infância de Ana, das missas, dos valores que transmitira. Como ela pôde trair tudo isso? Manuel, o secretário, visitou-a no dia seguinte. Sofia talvez deva reconsiderar. A fundação ajuda muitos. Sofia ignorou. Não se for para pecadores. Mas Manuel sabia mais. Ele havia redirecionado sutilmente doações para a ONG LGBT, acreditando que era o certo. Seu sobrinho, acolhido pelo grupo, vivia melhor graças àquilo. Manuel hesitou em contar, temendo perder o emprego. Ana começou a trabalhar em um café no Rossio, servindo turistas. Beatriz a visitava nos intervalos, roubando beijos discretos. Eu te amo mais que tudo, sussurrava Beatriz. Mas o drama escalava. Pedro, o pretendente, descobriu sobre Beatriz através de fofocas da igreja. Ele confrontou Ana. Você me enganou? Com uma mulher? Ana admitiu. Pedro, ferido, contou a Sofia. Sua filha está perdida. Sofia, enfurecida, foi ao café. Volte para casa e esqueça essa aberração. Ana recusou. Eu não sou aberração, mãe. Beatriz é minha vida. A traição veio de dentro. Um primo de Sofia, ligado à fundação, descobriu as parcerias e confrontou-a. Você está financiando gays sem saber. Sofia riu. Impossível. Eu rejeito todos os envelopes rosa.
Mas o primo mostrou documentos, a ONG usava os recursos para apoio inclusivo. Sofia sentiu o mundo desabar. Eu? Financiando isso? Ela chamou Manuel. Explique. Manuel confessou parcialmente, era para ajudar jovens em crise, Sofia. Incluindo sua filha. Sofia demitiu na hora. Ana e Beatriz, agora morando juntas, enfrentavam dificuldades financeiras. Beatriz organizou um evento pequeno para a arrecadação, enviando envelopes rosa para doadores. Um deles, por erro, foi para o endereço antigo de Ana, a casa de Sofia. Sofia abriu, leu o agradecimento. Obrigado pela doação contínua à causa LGBT. Ela vomitou. Eu financiei o inferno. Em pânico, ligou para a ONG, exigindo reembolso. A coordenadora explicou: as doações são anônimas e direcionadas. Não podemos voltar atrás. Sofia começou a investigar. Descobriu que Ana doara parte da mesada, mas o grosso vinha da fundação. A culpa misturava-se à raiva. Ela foi à casa de Beatriz, bateu na porta. Devolve a minha filha. Beatriz abriu, calma. Ana é adulta, Sofia. Ela escolheu o amor. Sofia gritou: amor? Isso é ilusão do diabo. Ana saiu. Mãe, pare. Eu te amo, mas não posso mudar quem sou. Sofia chorou pela primeira vez em anos. Você me destruiu. A sociedade pressionava. Amigos da igreja boicotaram a fundação. Sofia perdeu doadores. Internamente, questionava: e se eu estiver errada? Mas o orgulho vencia. Ana, ferida pela rejeição, cortou contato. Beatriz a apoiava, ela vai entender um dia. Mas o conflito moral crescia em Sofia. Ela lia a Bíblia, via versos de amor, mas o medo do pecado cegava. Manuel, demitido, contou a Ana o segredo da fundação. Sua mãe está financiando vocês sem saber. Ana riu amargamente. Ironia divina. O ponto de virada aproximava-se. Beatriz planejava um protesto contra preconceito familiar. Ana hesitava, mas decidiu participar. Sofia, ao ver notícias, reconheceu o nome da ONG. É a mesma. Ela foi ao local do evento, escondida, vendo Ana e Beatriz de mãos dadas. O coração dela partiu-se. Minha filha. Mas não interveio. De volta em casa, rasgou mais envelopes, mas um guardou. Dentro, uma carta de Ana: mãe, o amor não é escolha. Perdoe-me. Sofia guardou-a pela primeira vez. O evento de Beatriz foi um sucesso discreto, com jovens compartilhando histórias de rejeição. Ana falou pela primeira vez em público: minha mãe me expulsou por amar uma mulher. Mas eu não me arrependo. A plateia aplaudiu. Beatriz a beijou no palco, um ato de coragem em um país ainda marcado por resquícios conservadores. Sofia assistiu pela TV, notícias locais cobrindo. Ela está perdida, murmurou, mas as lágrimas vieram. A fundação sangrava, doadores retiravam-se ao saber das parcerias suspeitas. Sofia confrontou o conselho da fundação. Como permitiram isso? O presidente, um homem mais progressista, respondeu: ajudamos quem precisa, Sofia. Incluindo LGBT. É caridade verdadeira. Sofia demitiu-se da presidência, mas as doações continuavam por inércia legal. Ela odiava os envelopes rosa mais que nunca, agora sabendo que simbolizavam sua própria cumplicidade. Eu financiei o que destruí. Ana e Beatriz, fortalecidas, mudaram-se para um apartamento melhor em Sintra, graças a doações do grupo. Mas a ausência da mãe pesava em Ana. Eu a amo ainda, confessou a Beatriz. Beatriz entendia, família é complicada. Dê tempo. Elas enfrentavam olhares na rua, sussurros, mas o amor as unia.
Beatriz trabalhava em tempo integral no ativismo, Ana na editora. Juntas, planejavam um futuro, talvez a adoção, talvez casamento civil. Sofia isolou-se mais. Visitava o túmulo do marido, rezando por orientação. Manuel, agora desempregado, procurou-a. Sofia, perdoe-se. Você ajudou muitos, inclusive a Ana indiretamente. Sofia recusou. Traição. Mas sozinha leu a carta guardada. Perdoe-me. A semente da dúvida plantou-se. Ela começou a pesquisar sobre orientação sexual, lendo artigos que desafiavam suas crenças. E se não for escolha? A traição maior veio de Pedro. Ressentido, ele espalhou boatos na igreja. Sofia financia gays. A comunidade a expulsou sutilmente. Sofia perdeu amigas, a missa tornou-se solitária. Internamente, o conflito rasgava a moral versus amor materno. Ela sonhava com Ana criança, agora via o ódio que plantara. Ana recebeu uma ligação inesperada. Sofia. Venha para casa. Precisamos falar. Ana foi, com Beatriz ao lado por apoio. No salão, Sofia viu as duas. Sente-se. O confronto explodiu. Você me traiu com essa mulher. Beatriz interveio. Eu amo sua filha, Sofia. Não sou monstro. Sofia chorou. Mas a Bíblia. Ana cortou. A Bíblia fala de amor, mãe. Não de ódio. Sofia revelou o segredo. Eu financei seu grupo sem saber. Por causa dos envelopes rosa que odiei. Ana riu. Ironia, não? Você ajudou a nos unir. Sofia pediu tempo. Não aceito, mas não quero perder você. Ana saiu, deixando porta entreaberta. Beatriz abraçou-a fora. É progresso. Sofia, sozinha, abriu mais envelopes rosa acumulados. Leu agradecimentos. Graças às suas doações, salvamos vidas. Ela quebrou. Ligou para a ONG, quer saber tudo. A coordenadora explicou as parcerias. Sofia ouviu pela primeira vez sem julgamento. Minha filha é uma delas. A mulher disse sim e ela é feliz. Sofia desligou, confusa. O ódio começava a rachar. Semanas passaram. Sofia visitou a ONG anonimamente, viu jovens como Ana, rejeitados, mas acolhidos. Um garoto contou, minha mãe me expulsou como a sua fez com a filha. Sofia fugiu chorando. Em casa, queimou panfletos antigos. Manuel retornou, implorando emprego. Eu fiz o certo, Sofia. Ela o recontratou com condição, sem mais segredos. Ana e Beatriz planejavam um jantar para reconciliação. Convidaram Sofia. Ela aceitou, nervosa. No apartamento, viu fotos das duas, felizes. Sentem-se. Beatriz cozinhou, Ana serviu. Conversa tensa, Sofia admitiu. Eu odiava os envelopes porque me lembravam do que perdi, valores. Beatriz perguntou, e se valores incluírem amor? Sofia silenciou. Mas o drama não acabara. Um tio rico, financiador principal, descobriu e ameaçou cortar tudo se Sofia não corrigisse. Desfaça as parcerias ou perca a herança. Sofia enfrentou o dilema família versus princípios. Escolheu Ana. Não cortarei. Minha filha vem primeiro. O tio retirou-se, fundação enfraqueceu. Ana perdoou parcialmente. Mãe, venha ao nosso casamento. Sofia hesitou, mas foi. Na cerimônia civil em Lisboa, viu Ana e Beatriz trocarem alianças. Lágrimas misturadas, dor e orgulho. Eu te amo, filha. Ana abraçou-a, eu também. Mas o preço, Sofia perdeu amigos, status. Internamente, despertava.
leu sobre ciência, aceitou que orientação não é escolha. Eu estava errada. Beatriz tornou-se aliada, explicando pacientemente. Conflito final. Sofia quis doar mais, mas agora conscientemente? Não. Decidiu encerrar a fundação, redirecionando para causas neutras. Não financio o que não entendo ainda. Ana respeitou. Passo a passo. Sociedade mudou, Portugal avançava, mas Sofia representava o velho. Ela via Beatriz não como ameaça, mas como alguém que fazia-na feliz. Obrigada por cuidar dela. Beatriz sorriu. Sempre. A traição de Pedro voltou. Ele processou por difamação, alegando que Sofia o enganara sobre Ana. Tribunal rejeitou, mas custo emocional alto. Sofia pagou advogados, aprendendo humildade. Ana engravidou via inseminação, com doadora. Seremos mães. Sofia, ao saber, sorriu pela primeira vez. Neto. Ou neta. Aceitação gradual. Mas o medo inicial custara anos. Anos depois, em 2026, Sofia vivia mais calma. A fundação fechara, ela aposentada. Ana e Beatriz tinham uma filha, Sofia visitava regularmente. Vovó chamava a criança. Sofia segurava-a pensando no passado. Eu odiei tanto, sem saber que ajudava. Beatriz perdoara tudo. Você mudou. Sofia admitiu, demorou. Mas feridas permaneciam. Ana às vezes questionava, por que demorou tanto? Sofia, medo e ignorância. Um dia, Sofia encontrou envelopes rosa antigos. Não rasgou. Guardou como lembrete. O que eu financiei era amor, não pecado. A sociedade portuguesa evoluíra com mais aceitação. Mas Sofia simbolizava o custo do preconceito, famílias destruídas, tempo perdido. Ana, agora 28, Beatriz 29, viviam felizes. Sofia, 55, reconciliada parcialmente. O preço, perda de amigos, mas ganho de neta e verdade. No final, Sofia disse a Ana, eu estava errada em odiar. Mas o amor venceu. Ana, sim, mãe. E a pergunta para refletir, ignorância sobre a orientação sexual justifica rejeitar a própria filha? Verdadeiro ou falso?